Bora lá. Olha que gráfico interessante, cara. Esse gráfico foi a base da análise que eu mandei para a BNC no dia de ontem. Provavelmente essa análise ela vai ser publicada hoje lá no site deles, depois eu mando o link para vocês, uma análise bem completa, focada nesse gráfico aqui, cara. O que esse gráfico ele conta pra gente? Daqui a pouco eu te respondo, Fabinho. Deixa eu focar aqui nesse gráfico aqui agora. Meu áudio tá bom? Tá, né? Áudio, câmera, deve estar tudo bom, hein? Me avisa aí se não estiver que a gente arruma. Mas vamos lá. O que esse gráfico aqui mostra pra gente? Olha que curioso. Ele mostra a quantidade de long-term holders. O que é o long-term holder? Long-term holder é o investidor de longo prazo. Esse gráfico aqui está Glassnode. Se eu não me engano, eles consideram investidor de longo prazo quem segura Bitcoin por mais de 6 meses. Ou seja, Bitcoins que estão há mais de 6 meses sem serem movimentados. E o que esse gráfico aqui mostra pra gente? Nossa, tem uma loirona aqui no meu chat, ó. Ô, lá em casa. Vamos lá. Tô brincando, gente. É minha namorada, essa daí. Long Term Holder Supply Profit Loss. O que esse gráfico aqui mostra pra gente? A quantidade de Long Term Holders, de investidores de longo prazo, que estão no prejuízo nesse exato momento. Ou seja, bitcoins que estão há mais de 6 meses sem serem movimentados em carteiras, mesmo assim estão no prejuízo. Então, obviamente, a gente vai ter que aumentar esse número aí para muito mais de 6 meses. Por quê? Porque quem comprou Bitcoin há 6 meses está no lucro. É impossível você ter comprado Bitcoin há mais de 6 meses e está no prejuízo, já que o Bitcoin só subiu esse ano. Então, a gente está considerando aqui Bitcoins que estão sendo segurados aí há muito tempo. Mas, de fato, os investidores de longo prazo. Olha que curioso aqui que esse gráfico traz para a gente. No momento, nós temos 29,6% de todos os investidores de longo prazo no prejuízo. Aproximadamente 4,28 milhões de bitcoins estão no prejuízo nesse exato momento. Agora a gente vai voltar no passado e analisar situações históricas onde isso aconteceu. Primeiro, vamos voltar lá para 2012. Primeira coisa, perceba o seguinte: como é que funciona o ciclo do mercado? O Bitcoin ele sobe, ele cai. Ele sobe, ele cai, ele sobe, ele cai, ele sobe, ele cai. No momento que ele está subindo, ou melhor, no momento que ele está caindo, o percentual de investidores no prejuízo ele vai aumentando. Por quê? Porque o preço do Bitcoin vai caindo, então os investidores no prejuízo vão aumentando. E quando ele passa a subir, o percentual de investidores no prejuízo ele volta a cair. Então você vai ver que o gráfico aqui dos investidores em prejuízo ele é inverso ao preço do Bitcoin. Então, ó, o Bitcoin sobe, esse gráfico aqui, praticamente aqui, ó, 100%, todo mundo no lucro. O Bitcoin cai, vai todo mundo para o prejuízo. O Bitcoin sobe, todo mundo vai para o lucro. O Bitcoin cai, todo mundo vai para o prejuízo. Então, ele é um gráfico inverso ao Bitcoin. Beleza? Entendido isso? Legal. Vamos lá. O que a gente teve aqui em 2012? Né? O Bitcoin ele começou a cair, começou a cair, começou a cair, o percentual de investidores de prejuízo começou a subir. A hora que esse percentual começou a cair e ele chegou nessa faixa de 29,6% todos os investidores no prejuízo, foi exatamente aqui, ó. Aqui era mais ou menos maio de 2012. Aqui a gente tinha um Bitcoin próximo de 5 dólares nessa ocasião. Na análise que eu fiz para a BNC, eu pego a data certinho, tá? Depois vocês podem ver a data lá. Mas a gente não vai pegar essa data aqui, a gente vai perder muito tempo nisso, tá? Mas era mais ou menos aqui, maio de 2012, que era quando o Bitcoin ele tinha feito o fundo, próximo de 2 dólares, tinha subido até 5 dólares, e o percentual de investidores no prejuízo, que estava aqui nessa situação, próximo de 35% no fundo, ele caiu e foi para 29,6%. Ou seja, o Bitcoin saiu de 2 para 5, teve uma valorização de aproximadamente 150%, e o percentual de investidores no prejuízo chegou para a faixa de 29,6%. Depois disso, o que a gente teve? O estouro total. Aqui era bull market estralando. Em 2 anos, o Bitcoin saiu de 5 para 1.000 dólares.
mais de 10.000% em 2 anos. Depois que o Bitcoin chegou nessa faixa de 29,6%. E aí a gente vê que os investidores no prejuízo só foi caindo, só foi caindo, só foi caindo, até a gente chegar em zero, praticamente zero. Ou seja, no all-time high aqui, estava todo mundo. Chega um momento onde todo mundo está lucro, né? Não. Quando a gente chega no ápice do Bitcoin, no último Bitcoin negociado, na faixa de preço, a gente tem uma situação de 100% dos investidores no lucro. E é isso que acontece nos bull markets. Ok? Ou seja, 2 anos depois que a gente chegou nessa faixa, nós tivemos uma valorização de 10.000% e atingimos um novo all-time high. Beleza. E aí, o que aconteceu depois disso? Novo bull market. O preço foi caindo, caindo. Deixa eu ver se foi meu café. Agora tá bom. Meu café é bem bom, tá? Bacaníssimo. Vamos lá. Depois nós tivemos o bear market. O preço foi caindo, 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 caindo. Percentual de investidores no prejuízo subindo, 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 subindo. Passamos pela região de 29,6, mas conforme o preço foi caindo, esse gráfico foi subindo novamente, igual a gente fez lá em 2012. Aí atingimos um topo aqui, próximo de 50% era de investidores no prejuízo, e aí o preço voltou a cair. E aí cruzamos novamente os famigerados 29,6%. Por que 29,6%? Tá? Porque é o preço que a gente está hoje, é isso que eu estou comparando. 29,6% de investidores no lucro. E nessa situação, aqui agora vai estar ruim de ver o gráfico, né? Se eu não me engano, a gente estava na análise da BMC, se eu não ver os dados certinhos, mas a gente estava em torno de 400 e tantos dólares, mais ou menos, tá? 400 e tantos dólares. O Bitcoin ele havia feito o fundo em 200, um pouco menos de 200 dólares, né? Era 190 e poucos dólares, e foi para, sei lá, próximo de 400, mais ou menos isso. Então ele teve um salto de aproximadamente 170%. Lembra que em 2011 a gente teve um salto de mais ou menos 150% do fundo até essa região, e agora a gente teve um de mais ou menos 170%. O que aconteceu depois disso? Plau! 2 anos de alta infinita. E os investidores no prejuízo só foram caindo, caindo, caindo até chegar em zero. Nesse caso, a gente teve uma valorização aqui, a gente chegou a bater 20 mil dólares. Foi de, sei lá, quase 3.000% de valorização. Em 2 anos. Legal? Estouro bull market total, Bitcoin arregaçando, como a gente gosta de ver. Depois disso, novamente, passados esses 2 anos, correção. Correção no preço, investidores no prejuízo foi subindo, foi subindo, foi subindo, chegou até uma região de mais ou menos 40% dos investidores no prejuízo, aqui em 2019. Fez fundo, lá no... Era uma região aqui de mais ou menos... aqui... Quanto que a gente estava aqui nessa brincadeira, gente? 2019? Era 3 mil, mais ou menos 3 mil dólares. Foi 3.200 dólares o fundo, né? Acho que foi. Depois conferem no gráfico, mas foi 3.200 dólares o fundo, mais ou menos. Eu lembro que eu comprei bastante Bitcoin em 4 mil dólares em 2018. E ele caiu um pouco mais, eu passei um calor. Então foi 3, acho que foi mais ou menos isso, 3.200 dólares o fundo. Beleza. Fizemos o fundo, o preço do Bitcoin começou a subir. E quando a gente chegou aqui numa região de mais ou menos 6 mil dólares, não, 8 mil dólares, foi 8 mil dólares aqui, a gente viu os investidores no prejuízo voltar para a região de 29,6 e uma valorização de aproximadamente, novamente, 150% no preço do Bitcoin. Então, o Bitcoin fez fundo lá, 3.200 dólares, valorizou 150%, a gente viu a gente chegar esse gráfico, chegar aqui na região de 29,6 e aí depois, proof, alta infinita. Opa, alta infinita entre aspas, a gente teve uma queda aqui. Mas o que foi essa queda? Covid crash. Isso aqui foi uma queda de uma semana, tá, gente? Caiu e já voltou. Então, só que a gente desconsidera. O famoso cisne negro. Né? E 2 anos após essa situação, nós tivemos novamente o all-time high lá em 66 mil dólares. Dá mais ou menos aí 700 e tantos % de valorização. Vocês viram que isso é óbvio, tá? A valorização de cada ciclo do mercado ela vai diminuindo, né? Primeiro a gente teve uma valorização de 10.000%, depois
quase 3.000%, depois quase 1.000%. Por quê? Porque a capitalização do mercado do Bitcoin ela vai aumentando com o passar dos ciclos. Então a gente precisa de cada vez mais dinheiro para o Bitcoin subir. Por isso que ele valoriza menos. Então entendam isso, que cada ciclo do Bitcoin, a partir de agora, ele vai ser menor, vai ser sempre menor, menor, menor. Daqui a um tempo, ganhar 50% no Bitcoin vai ser muito. Por quê? Porque vai ter muito dinheiro envolvido. Mas enfim, o que esse gráfico aqui mostra pra gente? Que quando a gente cruza essa região de aproximadamente 30% dos investidores no longo prazo no prejuízo para baixo, é um início de bull market. É preço arregaçando e 2 anos depois é a máxima história. E nós estamos fazendo isso nesse exato momento. Fizemos o nosso fundo do Bitcoin lá próximo de 15, 16 mil dólares. Ele subiu nesse exato momento 130%, mais ou menos, né? Para o preço de agora, a gente está em 34%, mais ou menos 130%, e os investidores que estavam no prejuízo, que estava próximo aqui de 40%, assim como no ciclo de 2019, está caindo e cruzou novamente aqui a região de 29,6%. Então, tudo se repetiu. Fundo feito, mais ou menos 150% de valorização, os investidores que estavam no prejuízo caiu para mais ou menos 30%, depois investidores no prejuízo derrete, preço do Bitcoin estoura 2 anos depois, máxima histórica do Bitcoin, todo mundo rico, maravilhoso. Eu acredito que essa máxima histórica agora será de 100 mil dólares, ok? Então, o que eu acredito? Que hoje, 2 anos para frente, teremos o Bitcoin a 100 mil dólares. Essa é a minha análise. Então, se você ainda não entrou no Bitcoin, seu tempo está acabando. Corra que você vai pegar uma das últimas pernadas expressivas de alta do Bitcoin. Eu não acredito em Bitcoin a $1 milhão, igual muita gente fala por aí. Eu acho que não. É muito dinheiro que tem que entrar na moeda, é muito difícil. Acredito que não estaremos vivos para ver Bitcoin a $1 milhão. Espero que eu esteja errado, óbvio. Mas não acredito que estaremos vivos para ver isso. E acredito que esse último estouro para 100 mil dólares vai ser um dos últimos expressivos do Bitcoin. Depois, os próximos bull markets vão ser bull markets de tipo 50% de valorização, 40% de valorização, bem mais tranquilos, bem mais estáveis. E aí, óbvio que a gente vai ter outras moedas fazendo papel do Bitcoin, né? Não fundamentalmente falando, mas assimetricamente falando, com valorizações. Então, a sua chance de ganhar muito dinheiro com Bitcoin provavelmente é a última, no meu ponto de vista. Ok? Então, não perca esta oportunidade. Essa é a primeira análise que eu queria trazer para vocês aqui no dia de hoje.